assim me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu das paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua descida me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus e aqui presente, confiamos, ó Pai, que o Senhor, estando presente, receba este culto que a Tua Igreja te oferece, Senhor Deus, com o melhor das intenções. A intenção de te louvar, de te adorar, Senhor Deus, de levar a Tua palavra às pessoas que estão necessitando de ouvi-la, Senhor Deus. Te agradecemos as bênçãos que o Senhor tem trazido a cada um de nós aqui da Tua Igreja. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor permaneça mais uma vez. Te pedimos, permaneça durante este culto, que ele seja uma bênção para cada um de nós, que vamos ouvir, que vamos cantar, que vamos ler a Tua palavra, que vamos ouvir a palavra trazida pelo Teu servo. Te agradecemos, te pedimos, ó Deus, que a Tua paz esteja conosco e a alegria da salvação esteja em nossos corações. Em nome de Jesus, o Teu Filho, é que eu te peço. Amém. Boa noite. Estamos iniciando agora mais um culto de adoração a Deus, patrocinado pela Igreja Batista Viva em Natal, no Rio Grande do Norte. Damos graças a Deus porque durante todo este período de pandemia, nós nunca tivemos deixado de louvar, de adorar a Deus, de cumprir a nossa missão como igreja. Temos o prazer, nesta noite, de louvar mais uma vez, de trazer mais uma porção da Palavra de Deus para a meditação de todos aqueles que estão conosco, participando deste culto, mesmo de forma virtual. Mas nós queremos, nesse momento, dar as boas-vindas a você, que está nos prestigiando, que está louvando conosco, adorando a Deus através deste culto. Pedimos a Deus que Ele receba este culto. E também nós queremos anunciar que a palavra de Deus está sendo pregada, entregue hoje pelo pastor Farley. Ele é psicólogo, também teólogo, já foi missionário fora do país, na China, e é colaborador, membro da Igreja Batista do Farol, em Maceió, Alagoas. Ele tem nos ajudado muito com suas palavras, com suas palestras, com suas mensagens. E hoje, mais uma vez, será ele que vai nos trazer a palavra de Deus para nos animar e ajudar aqueles que estão precisando desta palavra. Nós, mais uma vez, queremos dizer que você é muito bem-vindo em participar desse culto. Queremos que esse culto seja uma bênção na sua vida. E também queremos dizer que nas terças-feiras a nossa igreja se reúne em oração, ali onde agradecemos a Deus as bênçãos que Ele tem nos dado durante esse tempo tenebroso. Nem temos palavras para agradecer, e naquela ocasião nós nos reunimos em gratidão a Deus, para agradecer
que Ele tem nos poupado, que Ele tem nos ajudado até o momento, apesar de termos passado por dificuldades. Também agradecemos e também pedimos a Deus para ajudar aqueles que necessitam, muitas pessoas que têm sofrido em hospitais, temos perdido amigos, nós oramos pelas famílias enlutadas, temos dado força para aquelas pessoas que necessitam de um apoio. Esse é o trabalho da igreja e nós fazemos com muita alegria. Nós agradecemos mais uma vez a sua presença. Pedimos a Deus e a você que permaneça conosco e que esse culto seja uma bênção para você. O teu amor vai até o céu, a tua fidelidade para além das nuvens. Deus, tu és a fonte da minha vida. Por causa da tua luz, tenho a luz da vida. Precioso é teu amor, a sombra de tuas asas tenho proteção. Oh Deus, precioso é teu amor, a sombra de tuas asas tenho proteção. O teu amor vai até o céu, a tua fidelidade para além das nuvens. Oh Deus, tu és a fonte da minha vida. Por causa da tua luz, tenho a luz da vida. Precioso é teu amor, a sombra de tuas asas tenho proteção. Oh Deus, precioso é teu amor, a sombra de tuas asas tenho proteção. Olá, meus irmãos, graça e paz. Que bom poder estar com vocês novamente nesse domingo, compartilhando a palavra do Senhor. E eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia de vocês no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Só pela identificação do capítulo que eu estou sugerindo para abrirmos, se você conhece bem a palavra, você já consegue imaginar que nós vamos refletir hoje sobre um trecho do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma passagem, um momento ali dentro dos evangelhos muito importante, porque é quando o Senhor Jesus ele começa a apresentar aos seus discípulos não somente os ensinamentos acerca do reino, mas os valores e princípios que Deus esperava que seus discípulos vivessem e que espera de nós também, como seus discípulos ainda hoje, possamos viver. Há muitos ensinamentos ali nos capítulos 5, 6 e 7, mas hoje eu vou me fixar entre os versos 9 e 13 do capítulo 6. São versos muito conhecidos, que talvez você saiba até memorizado, porque é conhecido como a oração do Pai Nosso. Os discípulos de Jesus, eles pedem a Jesus que os ensinem a orar. E para ensiná-los a orar, Jesus faz essa oração, demonstrando ali aquilo que é a essência,
né, da vida de oração, dessa postura que precisamos ter diante da oração. Não sei se você pode já abrir a sua Bíblia, Mateus 6. Eu vou ler junto com vocês aqui na minha versão, eu vou ler na NVI, vocês podem acompanhar na versão que vocês têm em mãos. Diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu sei que esse é um texto muito conhecido, né, e recitado também por muitos, né, não somente entre nós evangélicos, né, mas cristãos de uma maneira geral, tem o Pai Nosso como a referência da oração. O que eu penso que um grande desafio que nós temos é sair da teoria, sair apenas das palavras que está aqui e entender o que é de mais profundo. Inclusive, talvez na proposta do próprio Cristo acerca do ensino da oração. Né? Por que Jesus usou essas palavras e essa estrutura para ensinar os seus discípulos como orar? E era sobre isso que eu queria mergulhar um pouquinho aqui com os irmãos. E o que eu penso aqui no primeiro ponto é que a oração envolve a gente compreender quem é Deus, o seu reino e a sua proposta de vida para nós. É muito interessante que se nós voltarmos um pouquinho, para além da parte que nós lemos, né? Nós lemos a partir do versículo 9, mas se nós voltarmos um pouquinho, nós vamos ver que Jesus ele vai falando sobre como deveria ser essa postura de oração. A ideia de que muito mais importante do que você orar em voz alta ou você orar bonito, usando belas palavras, muito mais do que você orar alto para que as pessoas possam ver e ouvir, ele mostra que a essência da oração está na tua postura de intimidade com Deus. Tanto que o que ele vai dizer para os discípulos é que era necessário que os discípulos entrassem no quarto, né, e ali no secreto, né, Deus iria vê-los. E veja que interessante, porque Jesus aqui ele não fala, eu estou falando do versículo 6, desse mesmo capítulo 6, Jesus ele não fala que os discípulos que o Senhor iria ouvi-los, mas que o Senhor iria vê-los em secreto. E eu acho muito interessante nós pensarmos a partir dessa perspectiva, de que a oração não é apenas algo que Deus ouve, mas algo que Deus vê. Deus vê porque a oração tem a ver com a nossa vida. Tem a ver não apenas com aquele momento ali que nós estamos falando com Deus, aqueles minutos separados para isso, mas a nossa vida como um todo. E eu acredito que essa é justamente a proposta que Jesus ele vai trazer ao ensinar essa oração ali para os seus discípulos, ajudá-los a ampliar aquilo que era o desejo que Deus tinha no coração de que seus discípulos ali e nós como seus discípulos hoje ainda estejamos buscando, né? E aí, lendo sobre esse texto, sobre essa passagem, refletindo sobre isso, uma coisa que me despertou foi como a gente pode inclusive fazer uma comparação entre os 10 mandamentos, aquilo que Deus apresenta a Moisés e ao povo lá em Êxodo, no capítulo 20, e essa oração. E aí você pode perguntar, mas como assim? Será que realmente há uma ligação? Eu consigo sim ver coisas muito próximas, né? Nos 10 mandamentos nós vemos os 4 primeiros sendo direcionados a Deus, fazendo a referência àquilo que deveria ser a oração, não a oração, perdão, mas aquilo que seria o compromisso de vida direcionado a Deus, numa relação vertical, Deus e o povo. E os 6 últimos mandamentos têm a ver com aquela perspectiva horizontal das pessoas entre si, do povo nos seus relacionamentos um com o outro. E aqui nessa oração eu vejo que há uma mesma proposta nesse sentido. Aquilo que é o início da oração, nós vemos como que essa perspectiva mais vertical. Deus e o ser humano nessa busca por Deus. Mas que depois, na continuidade da oração, a gente vai percebendo que a oração não tem a ver apenas comigo e Deus, mas ele tem a ver com o quanto isso reflete na minha relação
com as outras pessoas, né? E é muito interessante porque a própria maneira que Cristo se refere a Deus, se a gente for pensar aqui na perspectiva do pronome que ele usa, ele não utiliza o meu, mas ele utiliza o tempo todo o nosso. E a partir daí a gente já começa a perceber essa perspectiva comunitária, né, do todo, de igreja, de comunidade presente aqui na oração. Muito mais do que algo apenas focado em mim, mas focado muito mais no nosso. Como eu falei para vocês, se a gente for fazer essa ponte, a oração, Jesus ele começa falando sobre o Pai Nosso. E os 10 mandamentos começa Deus apresentando-se como Deus para aquele povo e dizendo que ele era o único Deus e o único Deus a ser adorado. É muito interessante porque a perspectiva de Deus, ele traz, né, sendo utilizada ali nos 10 mandamentos, traz uma ideia de autoridade, uma ideia de reverência, de grandiosidade, né, que realmente o nosso Deus possui, mas excluir um pouco essa experiência de intimidade, que eu vejo que Jesus ele começa a resgatar aqui quando ele apresenta a oração. Muito mais do que apenas ver Deus como um Deus poderoso, mais distante, um Deus como um Deus poderoso, mas que se revela de maneira pessoal, né? E um Deus que se revela e se relaciona, na verdade, conosco intimamente, pessoalmente. Ele é Deus, mas ele é também Pai, essa figura do Abba, essa figura da proximidade que nós precisamos buscar. Mas ele não é apenas o meu Pai, ele é o nosso Pai. Então essa experiência ela se dá também dentro da perspectiva comunitária, né? Fugindo um pouco do individualismo. E que desafio nós temos até hoje como seres humanos, né? Nessa sociedade que de certa forma que nós vivemos hoje, onde a individualidade ainda é algo tão forte, né, esse olhar para mim. E aqui a Bíblia nos convida, né? Jesus nos convida a olhar não apenas para mim, mas olhar para o nós. Experiência de ser igreja tem a ver com isso, né? Não apenas aquilo que é bom e necessário para mim, mas aquilo que é bom e necessário para o nós. Tem a ver com a gente abrir mão, muitas vezes, daquilo que é apenas a nossa vontade, e a gente perceber que a experiência comunitária, ela precisa pesar muito mais. E essa experiência que volta os olhos não apenas para um Deus distante, mas para um Deus que é Pai, que está próximo, que acompanha a cada um de nós no seu dia a dia. O Pai que nos vê em secreto no nosso quarto, quando nós estamos ali orando. Mas depois que Jesus ele fala do Pai Nosso que está no céu, ele vai dizer: santificado seja o teu nome. E aqui a gente vê que nos 10 mandamentos também, logo depois de falar sobre não ter nenhum outro Deus, ele vai falar, o Senhor vai dizer: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Veja que o nome de Deus, mais uma vez sendo trazido como algo que precisava ser santificado. E santificado tem a ver com isso, com ser separado. Ou seja, precisaria haver uma reverência diferente diante do nome de Deus. O grande ponto aqui que vale a pena a gente destacar é que o próprio Deus no Êxodo e o próprio Jesus aqui está indo para além da ideia conceitual de nome. Nome aqui não é o meu nome, o seu nome, como nós temos Farley, João, Maria, tá? Mas o nome numa perspectiva de tudo aquilo que engloba os atributos de Deus, de quem Deus é. Prova disso é que quando Deus se revela lá no Êxodo a Moisés, ele não vai dar um nome a si próprio, mas ele vai dizer que ele é. O eu sou te enviou. E esse eu sou, no hebraico, é a ideia do Yahvé, né? A gente, na verdade, nem consegue saber exatamente essa pronúncia do nome, porque era uma pronúncia que até hoje, pelos judeus, eles não se permitem pronunciar. Justamente porque eles acreditam que se eu não disser o nome de Deus, eu não vou estar tomando ele em vão, né? Só que a gente não usa o nome Deus. Eles, na verdade, não usam, eles usam Adonai, que significa Senhor, ao invés de falar o nome Yahvé, onde está escrito na Torá. Mas, de certa forma, eles não honram, né? E aí, não falando dos judeus como um todo, né? Mas uma coisa que a gente vê no texto bíblico é que, apesar de guardar o nome, não havia uma reverência, uma obediência àquilo que era verdadeiramente Deus e seus atributos. É isso que Deus, na verdade, Jesus, quando ele traz aqui, santificado seja o teu nome,
A ideia aqui é de que esse nome, Deus, quem Ele é em sua essência, a gente precisa levar isso em consideração e honrar. Santificar no sentido de separar, de consagrar. No sentido aqui de realmente, através da minha vida e das minhas atitudes, não profanarmos o Senhor. Tem muito mais a ver do que apenas a fala, mas a maneira como eu vivo, tá? A maneira como eu vivo muitas vezes profana a Deus, ainda que eu evite falar o nome Deus. Então é muito mais profundo do que apenas o nome. É a maneira como nós vivemos. Eu acho muito interessante que nos comentários da Bíblia Vida Nova diz o seguinte: a oração do Pai Nosso demonstra grande reverência ao nome de Deus. Jesus só se satisfazia quando o nome de Deus era santificado na conduta diária dos homens e não por motivo de meras palavras e oração. Santificar o nome de Deus tem a ver com isso. Não é apenas a gente evitar falar, meu Deus, mas tem a ver com a gente santificá-lo na nossa conduta do nosso dia. Você pode até evitar falar o nome dele para não pecar e falar em vão. Mas se a tua vida não santificá-lo, não apontar para ele, a gente vai estar falhando mesmo assim nesse nosso compromisso. E a terceira parte relacionada a Deus, ainda dentro do Pai Nosso, que me faz lembrar muito de Êxodo, lá nos 10 Mandamentos, é quando Jesus ele fala, venha a nós o teu reino. E por que eu lembro de Êxodo? Porque lá o 4º mandamento vai ser, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E os judeus fazem isso muito bem até hoje. Entendem que o sábado ele precisa ser totalmente consagrado a ponto de eles nem trabalharem, nem fazerem outras coisas nesse dia, não fazerem nenhum esforço, justamente para que o sábado possa ser guardado. Mas eu penso que os judeus não entenderam exatamente a ideia desse trecho. E aqui Jesus também falando para os seus seguidores, e até nós hoje, talvez a gente não entenda direito a ideia do guardar um dia para o Senhor. Vai para além de apenas termos o dia específico, no nosso caso, domingo. Mas quando Jesus ele fala que vem o teu reino, a ideia é apresentar que a autoridade e o governo de Deus, o reino dele, precisa estar presente todos os dias. Que bom que a gente consegue ter um dia da semana, o domingo, para separar para ele. Mas o ideal, na verdade a proposta de Deus é que todos os dias sejam santificados. Que todos os dias e em todos os dias o reino dele venha, ou seja, a autoridade dele esteja presente na nossa vida, nos conduzindo em tudo aquilo que nós fazemos, vivemos, falamos, nas nossas relações, no nosso trabalho, em tudo aquilo do nosso dia, tudo que envolve o nosso dia. O reino de Deus precisa se fazer presente. Isso tem a ver com santificar não apenas sábado, domingo, mas a segunda, terça, a quarta. Todas as coisas são para Deus. E quando a gente entende isso, até Paulo fala isso, né? Que tudo é para a glória dele, independente do que nós façamos. Quando a gente vive dessa forma, o reino dele se faz presente. E a partir daqui, né, desse trecho da oração, Jesus ele vai começar a apontar a transformação interna que precisa acontecer também para, além da nossa relação apenas com Deus, mas da nossa relação com as outras pessoas. Mas para isso, para que isso seja possível, é necessário a gente buscar viver a vontade de Deus e não a nossa. E aqui nos leva a um aprofundamento da compreensão da oração. A gente não ora para que Deus ouça a nossa vontade ou para que Deus faça a nossa vontade. Muitas vezes a gente se aproxima assim na oração, né? Eu vou orar para Deus me ouvir e Deus realizar isso que eu estou desejando, isso que é o meu querer, né? Ainda que a gente fala, faça a tua vontade, mas no fundo a gente quer que a nossa vontade seja feita. E a gente não entende aquilo que é a profundidade da oração. A oração não tem a ver com convencer a Deus de algo, tem a ver muito mais com me convencer daquilo que é a vontade de Deus, ainda que seja diferente da minha. Existe um escritor cristão do século passado, chamado Richard Foster, que ele tem um livro chamado Celebração da Disciplina. E ele fala algo muito interessante sobre a oração que eu trouxe aqui para vocês. Ele diz o seguinte: orar é mudar. A oração é a avenida central que Deus usa para nos transformar. Se não estivermos dispostos a mudar, abandonaremos a oração
como característica perceptível de nossas vidas. A oração, na verdade, nas palavras dele aqui, só faz sentido se nós estivermos abertos a abandonar a nossa vontade e abraçar aquilo que é a vontade de Deus. E a oração, na verdade, ela serve para isso, para sermos transformados. Não para moldar ou mudar aquilo que é a vontade do Senhor, mas para moldar e mudar a nossa vontade, aquilo que é a vontade de Deus. Então, o convite aqui, na verdade, as palavras de Jesus, a orientação dele é que oremos pedindo para que a vontade de Deus seja feita. Orar é buscar justamente discernir essa vontade de Deus, mas também nos submetermos a ela e submetermos isso diariamente na nossa vida. E a partir daqui que a gente vai perceber que se essa mudança acontece, se essa submissão acontece, na maneira como a gente conduz a nossa vida, isso vai fazer toda a diferença. Primeiro, na busca de depender mais do Senhor, na busca de nos livrarmos da ansiedade, do materialismo, das nossas preocupações, porque a primeira coisa que a gente vai ter aqui é a compreensão de que o que temos e somos vem dele. E é por isso que na oração Jesus vai dizer: dá-nos hoje o pão nosso. O pão que é nosso, que não é apenas meu, tá? Mas que vem do Senhor. É muito importante que a gente se comprometa a trabalhar, a nos esforçar, a estudar, a dar o nosso melhor naquilo que nós temos, a sermos responsáveis na maneira como nós administramos os recursos nossos, que na verdade são dados pelo Senhor, mas a chave está em entender justamente isso, tá? Tudo vem dele. O pão nosso, talvez o que é de mais simples na nossa mesa, o básico do nosso dia. Isso vem do Senhor e nós precisamos depender dele. E quando isso acontece, nós nos libertamos da preocupação acerca do ter. É muito interessante que há uma expressão conhecida entre os hebreus, que nós utilizamos muito, que é shalom, que é a paz. E o hebreu, o judeu, na verdade, quando ele se encontra com outro judeu, ele deseja essa shalom, a shalom de Deus. Mas que a shalom vai além da ideia de paz, no sentido de não ter conflitos, mas paz na perspectiva de uma saciedade plena, de uma satisfação plena, que envolve toda essa dependência de Deus e mais, que só é possível na experiência comunitária. Então, o pão é repartido, o pão é nosso, a dependência é nossa. E é por isso que eu preciso entender que compartilhar se faz necessário e se faz extremamente coerente na vida cristã, porque o que eu tenho e o que o meu irmão tem vem dele. E se tem a mesma fonte, assim como não vai faltar para ele, também não vai faltar para mim, se eu me abrir para compartilhar. Essa é a ideia do pão nosso. Mas Jesus ele continua falando também sobre perdoar as nossas dívidas, tá? E aí algumas traduções vão trazer perdoar as nossas ofensas, E aqui a ideia é justamente essa mesmo, a dupla, tanto de dívida no sentido de dinheiro, mas dívida no sentido de ofensa, de pecado. E veja que maravilhoso se na parte anterior a gente se liberta do materialismo, da ansiedade, aqui a gente se liberta da culpa, da escravidão do pecado, da escravidão do eu não perdoo, eu não esqueço, eu não dou uma segunda chance. Isso me faz me lembrar muito da experiência, inclusive, de Paulo, porque Paulo ele precisou viver isso em alguns momentos e ele traz isso nas suas cartas. Paulo ele teve um conflito com João Marcos e lá na frente ele disse que João Marcos era necessário para ele, E ele refaz essa relação e ele mostra como Deus nos perdoa para nós perdoarmos, E me lembra também a sua experiência com Onésimo, aquele escravo que foge de Filemon, e ele pede para que Filemon receba não como escravo, mas como irmão. Essa é a ideia de perdoar as nossas dívidas e de nós nos perdoarmos mutuamente, de nós entendermos que se Deus ele nos perdoa, nós precisamos ainda mais ter esse exercício de perdão direcionado ao outro. E aí, na relação com o outro,
né? E aqui eu penso muito o quanto isso tem a ver com os 10 mandamentos também, porque vai haver lá nos mandamentos não furtar, não adulterar, né? Não roubar, não fazer falso testemunho, né? Então, naquela relação contra o outro, preciso ser responsável. E aqui a oração de Jesus vai ser pedindo duas coisas: que não nos deixem cair em tentação, para que a gente não dê espaço para isso, para o adultério, para o roubo, para o furto, né? Para fazer o mal contra o meu próximo, não cair em tentação, mas também o livra-nos do mal. E esse mal aqui, tanto é o mal na perspectiva de fora, né? Nos livrar dos assaltos, dos perigos da vida, mas livrar-nos desse mal que acaba dentro de mim, lutando contra essa busca de fazer o bem. Sabe quando Paulo fala lá aos Romanos, o bem que eu quero fazer se eu não faço, o mal que eu não quero isso eu acabo fazendo. De certa forma aqui Jesus nos convida a buscar em Deus forças para a gente se livrar desse mal que de certa forma age dentro de nós, mas que externamente também nos ameaça. E somente nele, vivendo no Espírito, é possível nós não cairmos em tentação e ao mesmo tempo também nos livrar do mal. E por isso que é tão importante uma vida de dependência de Deus. E isso não porque nós mereçamos, né? Não porque Deus ele tem um compromisso de nos suprir ou fazer aquilo que nós queremos, mas porque nessa busca nós nos aproximamos, nós somos moldados, mudados, nós nos submetemos à vontade e ao reino dele, e a partir daí ele vê o nosso coração, ele nos ouve e o reino dele se faz presente, a glória dele é manifestada e o poder também é revelado. Inclusive é assim que Jesus ele termina a sua oração, porque tem o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim seja. Minha oração e meu desejo é que a gente possa não apenas decorar essa oração, não apenas compreender o que há de mais profundo nela, mas acima de tudo que a gente possa viver as verdades contidas aqui e assim a gente possa revelar essa glória, esse poder e o reino de Deus nas nossas vidas, né? E daqueles que estão à nossa volta. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que possamos viver essas verdades e esses desafios aqui que nos são propostos. Um grande abraço e um excelente domingo para todos. Maravilhoso és pra mim.
quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Olá, boa noite. É um privilégio estar com você hoje para juntos adorarmos ao Senhor. Eu convido você a baixar sua cabeça nesse momento para a gente orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por tua bondade, por teu amor, por tua graça e porque, ó Senhor, tu nos ama. Muito obrigado, Deus, por estarmos na sua presença nesse momento, de forma virtual, mas também em nossos lares. Que o Senhor receba cada adoração prestada ao Senhor neste dia, que haja em cada coração a alegria da tua presença, que o Senhor nos inunde, Senhor, com teu favor e que a nossa vida, Senhor, seja movida pela tua palavra e pelo teu poder. Em nome de Jesus, abençoe este culto e tudo, Senhor, que será ofertado a ti. Em nome de Jesus. Amém. Com certeza, meu Senhor aqui está, pois eu sinto a sua graça, seu poder refletir.